Olá, bom dia. Domingo, 14 de abril, o Jornal do Campo começa agora e um dos destaques é a Operação Robusta. A operação é para combater fraude no comércio de café. A investigação começou há 2 anos e aponta a utilização de notas fiscais irregulares para sonegar impostos. Uma fraude que passa de 100 milhões de reais. Todo mundo conhece o município de Alfredo Chaves como a terra da banana e do leite. Só que hoje você vai ver que aqui também há muitos tanques usados para a criação de tilápia. Um negócio que vem crescendo aqui no município. Santa Leopoldina está fazendo aniversário e o Jornal do Campo veio conhecer um pouco mais sobre a história do município e suas belezas naturais. E você vai ver ainda a cotação do café e a agenda do campo. Confira logo depois dos comerciais. A terra do leite, da banana, também da peixe. Vamos a Alfredo Chaves. A criação de tilápias é uma atividade que está dando certo por lá. Estamos na comunidade de São Vicente, em Alfredo Chaves. O município, conhecido como terra da banana e do leite, também abre espaço para a criação de tilápia. Os irmãos Marcos e Lúcio Salvador são os responsáveis pela criação. Eles escolheram criar tilápia justamente por ser uma atividade diferente na cidade. A gente procurou um ramo diferente, né? Do que todo mundo mexe aqui, que é banana, café. A gente procurou experimentar um ramo diferente para melhorar na questão da renda familiar, né? E a gente viu que é lucrativo, ajuda muito na renda e nós continuamos. Estamos querendo ampliar. Os irmãos começaram a criar tilápia em 2009, em 3 tanques. O negócio deu tão certo que hoje, só daqui de cima que a gente consegue ver o total de tanques que eles têm. São 14 e todos são usados na criação do peixe. Tudo que você vê aqui até hoje, assim, foi tudo com recurso próprio. E a gente foi fazendo e fomos fazendo mais tanques e chegamos a 14 tanques hoje. Uma produção aí de umas 5 a 6 toneladas por ano. Agora, vocês foram fazendo mais tanques por quê? Porque a demanda foi aumentando, foi dando certo? Foi dando certo, a gente viu que é lucrativo, a demanda foi aumentando e tem aumentado assim cada vez mais e a gente correu atrás de mercado e a gente está conseguindo um mercado assim muito bom para tilápia. Os peixes são comprados ainda filhotes e criados aqui até ficarem adultos. Após 8 ou 10 meses, estão prontos para o consumo. A tilápia é alimentada 2 vezes por dia. O preço da ração é o que mais pesa no bolso dos criadores. O custo da ração hoje é o mais difícil. A ração ela subiu de preço, entendeu? E o que está o custo maior é esse aí. Quanto custa em média? A ração está na faixa de R$40 o saco com 40 quilos. A reprodução é feita aqui, vocês compram um filhote, como é que é esse processo? A gente compra o alevino, juvenil, e a gente põe no tanque e vai dando a ração 2 vezes por dia. Em cada tanque há peixes em idades diferentes, para que sempre tenha para pescar? Exatamente, a gente vai colocando proporcionalmente para ter sempre o peixe o ano todo, a gente ter a produção o ano todo. A criação de Marcos e Lúcio já serve de exemplo no município. O local é usado para a capacitação de moradores da região que também querem criar o peixe. Aqui realmente, né, a gente consegue visualizar um animal sadio, né, em boas condições de ambiente, né, de água, fatores de oxigênio, pH, entre outros fatores, mostrando aí, né, o bom andamento da piscicultura para os nossos produtores rurais. Fabiano explica para os alunos como conseguir uma criação saudável. A criação de tilápia ela é um tanto quanto simples, né, o seu cultivo. Porém, alguns detalhes que a gente considera importantes, eles têm que ser analisados. Por exemplo, quantidade de oxigênio dissolvido, né, na água. A gente tem que analisar para não haver perda por falta de oxigênio. Você, quando tem um animal na fase adulta, ele começa a gastar um pouco mais de oxigênio da água. Então a gente, né, pede aos piscicultores que tenham um pouco mais de atenção nesse fator, principalmente na parte da manhã e na madrugada, que é o período mais crítico de oxigênio. Como que você pode mudar a quantidade de oxigênio presente na água?
Então, isso vai depender da quantidade de vazão que o produtor tem e também na densidade de animal por metro quadrado. Produtores que têm quantidade menor de água, né, de vazão hídrica, nós indicamos uma redução de animal por metro, que isso vai implicar, né, teoricamente, num consumo menor de oxigênio. E se a demanda de consumo aumenta, também cresce o interesse em criar o peixe para a venda. É porque a criação de peixe já está tendo começando a se desenvolver bem, né? E está dando uma rendazinha melhor hoje, né? Está tendo uma rendazinha. Então a gente está focado nisso aí. Como a gente viu, são 14 tanques e a produção na propriedade dos irmãos Salvador é de até 6 toneladas por ano. Uma operação do Ministério Público, da Receita Estadual e da Polícia prendeu na última terça-feira empresários que negociam café. 7 foram presos e 3 continuam foragidos. Todos acusados de participar de uma fraude milionária de sonegação de impostos. Vamos ver como ficou com o repórter Mário Bonella. Em Vitória, o alvo da operação foi o Centro do Comércio de Café. Policiais e técnicos da Receita Estadual foram ao 8º andar, no escritório da empresa Perácio Exportadora Café. Mas o empresário não estava aqui. Alexandre Perácio foi preso no Rio de Janeiro. Estava em um apartamento de luxo, em Copacabana. Em Colatina, norte do Espírito Santo, os policiais foram em uma das avenidas mais movimentadas da cidade, na sede da Império Comércio Café. Ao todo, são 10 mandados de prisão, todos contra empresários. É o resultado de uma investigação que já dura 2 anos e aponta principalmente a utilização de notas fiscais irregulares para sonegar impostos. O prejuízo para os cofres do Estado é de mais de 100 milhões de reais. O esquema envolve Espírito Santo, Bahia, Rio e Minas Gerais. Mas, de acordo com a investigação, a maioria das fraudes ocorre entre o Rio e Espírito Santo. E os números da cafeicultura carioca indicam isso. Um levantamento do Centro do Comércio de Café de Vitória mostra que em 2011, o Rio de Janeiro produziu 260 mil sacas de café, mas enviou para o Espírito Santo notas equivalentes a mais de 3 milhões de sacas de café. As empresas envolvidas no esquema usam as notas frias para sonegar impostos. Em setembro, 22 depósitos de café passaram por uma fiscalização no interior do Espírito Santo. Muitos não tinham nota. Esses depósitos menores podem estar na origem de um esquema muito maior. Em 2 anos, um prejuízo aí de mais de 130 milhões de reais em sonegação. Para o presidente do Centro do Comércio de Café, 12% da produção foram sonegadas. Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, o presidente do Centro do Comércio de Café, Luiz Polese, falou da operação. Vamos ouvir. Essa operação, ela foi recebida pelo Centro do Comércio do Café de forma bastante positiva. O Centro do Comércio do Café, há 2 anos atrás, formalizou essa denúncia. A gente não tinha noção de todos os envolvidos, que agora serão apurados, evidentemente, mas o mercado sentia que, a partir de 2010, ficava muito complicado comercializar café aqui no Espírito Santo. Por quê? De que maneira a atuação dessas pessoas acusadas de sonegar imposto atrapalhava o negócio do empresário que é honesto? Porque o empresário que é honesto, Mário, quando ele vende um café para a indústria fora do estado, ele paga 12% de ICMS e, evidentemente, recebe depois esse ICMS da indústria, porque a indústria paga o preço do café mais os 12% de ICMS. Como esse esquema criminoso originado no Rio de Janeiro, onde a gente entende, as investigações deverão comprovar isso, que a cabeça desse esquema, não é o cérebro desse esquema, tudo indica que está no Rio de Janeiro, ramificado para o Espírito Santo, ramificado para Minas Gerais e agora dizem ramificado também para a Bahia. Quer dizer, é um esquema simples, que causa enormes prejuízos aos cofres estaduais e que acaba envolvendo produtores rurais que inocentemente e às vezes até sabendo, vendem esses cafés sem a emissão da devida nota fiscal. O Rio de Janeiro, e eu estou falando isso de dados oficiais, dados da Conab, a última previsão de safra da Conab indica que o Rio de Janeiro produzirá esse ano 252 mil sacas de arábica e 0 sacas de conilon. Quer dizer, essa nota fiscal é emitida no Rio de Janeiro, eletronicamente, como comprador essas empresas. Então, eles têm o estoque fiscal,
Sim, certo? Mas não tem um produto. Mas não tem um produto. Como é que ele faz o estoque físico, que é o produto? Ele vai ao produtor e compra esse café sem nota, paga um prêmio a mais para o produtor, quer dizer, bagunça o mercado, dificulta as atividades. Compra esse produto sem nota do produtor, faz o estoque e vende para a indústria. Quando ele vende para a indústria, ele monetiza, ou seja, ele põe no bolso 12% do valor da saca de café. Essas empresas acusadas, elas movimentavam muito café aqui no estado? Muito café, Mário. A gente acredita que nesses 3 anos, 2010 a 2012, deva ter sido movimentado mais de 3 milhões de sacas de café, evidentemente, de nota fiscal. O produto físico, a mercadoria em si, saiu do setor rural e veio para a mão desses empresários. Essa movimentação corresponde a quanto por cento aqui da movimentação total de café no estado? Acho que em torno de 10%, 12% aproximado de tudo que se produz. Então é muita coisa. É muita coisa. A gente pode dizer que até 12% da produção foi sonegada? Foi sonegada, é isso mesmo? Certeza, com certeza. Além das prisões aqui no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, a operação prendeu mais de 25 pessoas envolvidas no esquema da fraude no comércio de café. E Luiz Polezi aproveita para fazer um apelo ao produtor sobre a importância de vender sempre com nota fiscal. Vender sem nota fiscal é crime. E a operação para combater a sonegação do comércio de café não afetou o mercado. Vamos ver como é que ficou os preços durante a semana. As informações são do Centro do Comércio de Café de Vitória. Segunda-feira não tem cotação por causa do feriado. O Conilon tipo 7 abriu na terça-feira em R$ 244. Quarta, quinta e sexta ficou em R$ 243 a saca. O café arábica tipo 6 abriu a semana em R$ 291, na quarta e na quinta ficou em R$ 292 e encerrou a semana em R$ 291 a saca. O café arábica tipo 7 abriu a semana em R$ 270, quarta e quinta ficou em R$ 271 e encerrou a semana em R$ 270 a saca. E no próximo bloco vamos a Santa Leopoldina. Santa Leopoldina também é conhecida por suas belezas naturais, principalmente por suas cachoeiras. Dá só uma olhada, que coisa mais linda é a cachoeira Véu da Noiva. A cidade de Santa Leopoldina faz aniversário essa semana. São 126 anos de emancipação. Um lugar de belezas naturais e muita história. A repórter Gabriela Ribetti e o cinegrafista Vinícius Gonçalves mostram agora pra gente. Uma cidade cheia de história. Em cada casarão, lembranças de uma época gloriosa. Era o maior polo comercial do Espírito Santo. Era aqui, pelas águas do rio Santa Maria, que chegava a maior parte das importações ao estado. Até Dom Pedro II navegou por essas águas. Seu Otto lembra das histórias contadas pelo pai. Toda importação era feita por aqui, que era distribuída a mercadoria que vinha de fora. E toda a produção, principalmente de café, que vinha lá das montanhas, lá de Itarana, lá de cima, era carregada aqui para Vitória. O comércio aqui era bem mais forte do que o próprio de Vitória. E naquela época o pessoal de Vitória vinha comprar aqui, porque comprava tanto a produção agrícola como trazia, como a mercadoria importada que vinha para cá, o pessoal de Vitória vinha aqui para comprar para levar de volta para Vitória. Os registros antigos mostram a produção agrícola que chegava no lombo das mulas para ser exportada pelo rio. E também tem foto dos carros importados chegando nas canoas. Por isso, em 1919, foi construída em Santa Leopoldina a primeira rodovia estadual do Espírito Santo. A estrada, utilizada até hoje, era uma grande novidade, bem diferente das picadas íngremes que os tropeiros precisavam percorrer. A igreja matriz da cidade é ainda mais antiga. Foi construída em 1911. Os casarões são da mesma época. Lembra do seu Otto? Ele mora em um casarão tombado pelo patrimônio histórico. O piso e os móveis ainda são originais. É importante que a gente constantemente tenta descobrir o que foi no passado, o que passou aqui, as pessoas que passaram por aqui, que deveriam ter sido pessoas de culturas também, para naquela época construir um patrimônio desse, com material praticamente todo importado que veio da Europa, principalmente da Alemanha, que na época não existia cimento,
Essas paredes aí todas com barro e pedra sem cimento. É uma construção que está aí firme até hoje, né, praticamente há 100 anos. Mas se você passar por Santa Leopoldina e não puder entrar em um casarão, visite o Museu do Colono. Objetos com mais de 100 anos, usados pelos antigos moradores, estão expostos para os turistas. Até uma simples caminhada pela rua principal é um passeio pela história da cidade. Santa Leopoldina também é conhecida por suas belezas naturais, principalmente por suas cachoeiras. E dá só uma olhada, que coisa mais linda! Essa aqui é uma das principais, é a Cachoeira Véu da Noiva. É mesmo de encher os olhos. São mais de 70 metros de queda livre e uma natureza exuberante ao redor. E essa é apenas uma das mais de 20 cachoeiras no município. Muitas oferecem hospedagem e área de lazer. Um passeio ideal para a família. Geralmente o movimento maior é em janeiro, dezembro, fevereiro, que é o período do verão. Geralmente passa por aqui 700 pessoas, até 800 pessoas no período de carnaval, dá um número maior. O que atrai mais as pessoas aqui? A tranquilidade do local, é uma paisagem muito bonita, a queda da cachoeira com 70 metros. Se você gostou de Santa Leopoldina, aproveite, pois ela fica bem pertinho da capital, a 46 quilômetros de Vitória. Está na região serrana, pertinho de Santa Maria de Jetibá. O secretário de Turismo faz o convite para a festa de 126 anos da cidade. Aproveitar o momento para convidar os turistas para virem visitar a nossa cidade, que é, como vocês puderam ver, que é rica na região do turismo, tem várias culturas. E no dia 19 de abril nós vamos estar comemorando 126 anos de emancipação política aqui do nosso município. Então eu deixo o convite a todos os turistas, a todo o povo leopoldinense aí, para fazer a visita e prestigiar a nossa festa em homenagem a Santa Leopoldina. Seu Otto também convida a todos e em alemão deseja um feliz aniversário para Santa Leopoldina. Ich tu gut wünschen, ein guter Geburtstag für Santa Leopoldina. Desejo felicidade para Santa Leopoldina pelo aniversário de Santa Leopoldina. O aniversário de Santa Leopoldina é dia 17, quarta-feira, mas a comemoração vai ser dia 19, 20 e 21. E a festa em Santa Leopoldina é um dos destaques da nossa agenda do campo. Vamos conferir. De 18 a 21 de abril tem a festa da cidade de Santa Leopoldina. No dia 19 tem a 21ª procissão de Santo Expedito em Parque das Gaivotas, Nova Almeida, na Serra. No dia 20 de abril tem o 3º feirão do produtor Celita no Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim. Dias 20 e 21 tem a 5ª Mega Cavalgada em Águia Branca no Parque da Festa da Cidade. Dia 20 de abril tem a 4ª Festa da Fantasia em São Pedro do Itabapuana, Mimoso do Sul. No dia 21 de abril tem a 9ª Caminhada no Circuito Turístico Caminho dos Tropeiros em Ibatiba, saída às 7 da manhã em frente ao Museu dos Tropeiros. No dia 28 de abril tem mais uma Cavalgada do Trabalhador em São José do Calçado com shows, churrasco e brindes. E a gente fica por aqui. Para você um ótimo domingo, uma excelente semana e eu espero você domingo que vem. Até lá!